Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo me vendo bem? Boa noite Karen, boa noite Gustavo, boa noite Thaís, boa noite Márcio. Só a galera boa aqui. Como é que tá meu áudio? Como é que tá meu vídeo? Me dá só um feedback pra gente começar, tá? Tudo ok? Obrigado Karen. Então sejam bem-vindos à nossa live, desculpe o meu atraso. Quem tem criança de 3 meses em casa sabe como que é. Então eu tive que atrasar um pouco a live de hoje. Mas tudo certo por aqui. Tudo certo por aqui. Então hoje eu vou falar sobre um tema muito importante. Muito importante. Sobre como aumentar a taxa de indicação de novos pacientes particulares. Tá, esse é o novo projeto, tá, que eu estou fazendo. Vamos fazer lives toda quarta-feira. Vamos colocar 8h30. 8h30 na nossa live. Eu quero fazer uma sequência de 12 lives todas as quarta-feiras durante 3 meses, com foco exclusivo no paciente particular e nas formas de captação e fidelização desse perfil de pacientes. Boa noite, Rogério Magalhães, meu brother. Então, Rodolfo. Tá? Então, esse vai ser um projeto muito legal, tá? Murilo, seja bem-vindo. Vai ser um projeto legal, vai ser um projeto onde eu vou sair da minha zona de conforto. Também eu te desafio a sair da sua zona de conforto, fazer coisas que você não está acostumado a fazer, em prol do crescimento profissional, em prol de realmente melhorar como fisioterapeuta. Antes da gente começar, vou te pedir para você clicar aqui nesse aviãozinho, para você enviar essa live para a primeira pessoa que você pensar quando pensa em paciente particular. Quem é o fisioterapeuta que você pensa? Tá? Que você quer ajudar, que seja o seu melhor amigo na fisioterapia. Não precisa mandar para muitos pacientes, não. Muitos colegas, não. Manda só para um. Só um colega, tá? Então você pode clicar nesse botão, enviar essa live para apenas um amigo, tá? Só um amigo. Enquanto isso, vou compartilhar aqui nosso canal do Telegram. Deixa eu chamar o pessoal aqui do Telegram. Enquanto o pessoal vai entrando. Então vamos começar. Já vi o pessoal do Telegram está entrando. Então, como eu falei, esse é meu novo projeto, tá? Onde eu vou focar em estratégias de capacitação e fidelização de paciente particular. Vai ser um projeto totalmente gratuito, tá? Totalmente livre para que você possa assistir e se aperfeiçoar na captação e fidelização de pacientes particulares, tá? Então aqui o foco vai ser esse. Daqui eu vou te dar várias dicas práticas, estratégias para que você possa aumentar o seu número de pacientes particulares e eu vou compartilhar isso com você, tá? Então eu tenho certa autoridade para falar sobre o atendimento particular, porque esse foi o perfil de paciente que eu me capacitei para poder atender aí nos últimos 4 anos como fisioterapeuta clínico. Então, eu atendia em média entre 5 e 15 pacientes particulares por dia, tá? Então todo esse know-how e esse conhecimento, ele me capacita para te trazer essas informações de qualidade, como é que você também pode alcançar os mesmos resultados. E assim, eu já tenho um grupo, tá? Eu tenho um curso, acho que vocês já sabem, onde eu ensino basicamente o tripé que você deve se desenvolver para você se aperfeiçoar na captação e fidelização de pacientes particulares. Esse tripé, ele se dá na capacitação continuada, onde nessa parte eu te ensino sobre estratégias online de captação, estratégias offline, estratégias de gestão de carreira, gestão de consultório e etc. O outro tripé é sobre a prática baseada em evidências. Então ali eu te mostro como é que você deve cientificamente montar o seu atendimento clínico, né? O seu atendimento fisioterapêutico baseado em evidências. E o terceiro tripé eu falo sobre autoridade digital. Então os meus alunos que já estão já estão inseridos no Expert de Fisioterapia, eles têm todo esse conhecimento,
tá? Então, nós já estamos na terceira turma e eu quero trazer um pouco do Expert Fisioterapia para cá, para dentro desse meu projeto, que a gente vai fazer toda quarta-feira, às 20h30, para que você possa sentir como é que funciona o Expert Fisioterapia. Então, hoje, eu queria te alertar e te mostrar alguns conceitos que geralmente não vemos na faculdade de fisioterapia de maneira geral. Tá? Isso é... E assim, nos últimos 10 anos de formado, eu percebo claramente que o mercado de trabalho ele tem mudado. Eu falo que quando eu entrei na faculdade, lá em 2005, era uma fisioterapia. Quando eu me formei em 2009, era outra fisioterapia. Hoje, quando eu terminei o meu doutorado em 2016, era outra fisioterapia. E hoje, em 2020, é uma fisioterapia completamente diferente. Então, assim, quanto mais o tempo vai passando, mais exigentes vão ficando os pacientes, mais exigentes vão ficando as pessoas em busca de resultados satisfatórios e mais exigente vai ficando o mercado de trabalho de uma maneira geral. E se nós, fisioterapeutas, não nos atualizarmos e não corrermos atrás de novos conhecimentos, vamos ficar para trás. Tá? Então, não é só o conhecimento técnico, tá? Eu sempre falo isso, que não é só o conhecimento técnico que vai te garantir o sucesso profissional. Não é. Então, aqui eu vou desenvolver outras habilidades em você, além da sua capacidade técnica, que vão te ajudar para você alcançar esses objetivos. E atenção, quem se alertar que não é apenas o conhecimento técnico que leva ao sucesso profissional, vai sair na frente, ok? Já tem muitos profissionais de outras áreas, da área da saúde, também fora da área da saúde, que já estão se atentando nesses conceitos que eu vou trazer aqui para você. Tá? Então, é esses profissionais que estão saindo na frente. Tá? O conhecimento técnico parece que todo mundo consegue dominar de uma maneira igualitária, mas adquirir novos conhecimentos para ser capaz de atender paciente particular vai muito além do conhecimento técnico. Tá? Vai muito além do conhecimento técnico. Então, você deve se atentar a isso e deve se atentar a esses novos conceitos que eu vou te trazer aqui. Então, às vezes, tá, eu percebo que a gente foca exclusivamente no conhecimento técnico. Então, a gente faz cursos teóricos, faz cursos de capacitação, a gente se especializa em técnicas, em procedimentos. E, assim, eu sou super a favor que um dos pilares que eu acredito para o desenvolvimento profissional é a capacitação continuada. Tá? Então, eu acredito que a gente deve continuar fazendo capacitação continuada, mas isso não é exclusivo para a gente garantir o atendimento particular. Isso é tão verdade que eu estou falando para vocês, que foi feito um estudo lá em São Paulo, deixa eu abrir ele aqui, foi feito um estudo com fisioterapeutas do estado de São Paulo, com mais de 2.000 fisioterapeutas. E dentre esses mais de 2.000 fisioterapeutas, eles observaram que cerca de 66% desses fisioterapeutas eles tinham pelo menos uma pós-graduação, 66%. E que 10% desses 2.000 fisioterapeutas eles tinham pelo menos mestrado. Ou seja, são profissionais que se capacitam, são profissionais que se atualizam, são profissionais que buscam essa capacitação continuada. Mas quando a gente vai ver o retorno financeiro desses 2.000 profissionais do estado de São Paulo, cerca de 34%, tá, que a maioria desses fisioterapeutas eles ganham entre R$ 1.500 e R$ 3.000 por mês. Tudo bem? Então, para a gente fazer uma faculdade durante 5 anos, para a gente ganhar entre R$ 1.500 a R$ 3.000 por mês, talvez não é o melhor caminho, tá? Não é o melhor caminho. E um outro dado interessante que tem aqui nesse artigo é que cerca de 2,5% desses 2.000 fisioterapeutas, eles ganham acima de R$ 10.000 por mês. Então, mais uma vez, parece que apenas o conhecimento técnico não é suficiente para a gente garantir os nossos resultados, principalmente financeiros, na nossa carreira como fisioterapeuta. Então, esse estudo, ele virou uma chave para mim. Virou uma chave que a gente deve desenvolver outras habilidades, ok? Se você quer esse estudo e você ainda não tem, ou ainda não te enviei, eu costumo enviar os artigos lá no nosso grupo do Telegram.
Então, se você ainda não recebeu e tem vontade de receber esse e outros estudos que eu vou comentar aqui, só você ir lá no meu link da bio, tá? Depois da live, se cadastre no nosso grupo do Telegram, que eu vou enviar esse artigo depois da live. Então, o fisioterapeuta que não domina as habilidades, ele pode captar um paciente particular aqui, um outro paciente particular ali, mas ele não consegue criar uma carreira promissora atendendo pacientes particulares, tá? E esse não é o objetivo que eu quero te passar aqui. Eu quero que você construa realmente uma carreira voltada e com foco no paciente particular. E um outro dado importante, eu tenho certeza que você não quer uma agenda cheia. Você não quer uma agenda cheia. Por que eu te falo isso? Porque a agenda cheia, às vezes, é sinônimo de encaixar paciente, é sinônimo de atender vários pacientes ao mesmo tempo, é sinônimo de você não ter uma boa qualidade de vida. Tá? Então, o que é que você quer? Então, o que é que eu quero? O que é que eu quero te passar para que você comece a pensar um pouco mais sobre isso? Você quer ter uma agenda sólida, que essa agenda sólida, ela te permita ter um bom retorno financeiro e ter mais qualidade de vida para você e sua família. Não é verdade? Se você quer isso, coloca um joinha aqui para eu ver. Tá? Então, às vezes a gente pensa em lotar a agenda, mas não é o melhor caminho. Tá? A gente pode desenvolver estratégias de atendimento com o paciente particular que a gente pode ter um melhor retorno financeiro, tanto para a gente quanto para a nossa família. Tá? Isso é super importante. E por que eu escolhi esse tema? Tá? Então, eu escolhi esse tema justamente por esses motivos que eu já citei aqui, mas eu achei um outro dado interessante, que foi feito um estudo pelo Sebrae de São Paulo, que ele constatou que 31% das empresas fracassam no primeiro ano de operação, no primeiro ano de vida dessas clínicas, e que 60% não conseguem chegar a 5 anos de mercado. Tá? Esse é um dado interessante. E esse estudo do Sebrae, ele afirmou que um dos motivos para que as pessoas não conseguem, para que as empresas, as clínicas de fisioterapia não consigam manter... Ô Daniel, um abraço para o Daniel, meu aluno lá do Expert Fisioterapia, grande abraço. Um dos grandes motivos é porque não desenvolve estratégias de capacitação e fidelização de paciente particular. Acha que é só atender. Atender de qualquer jeito, só porque o paciente chegou e a gente começa a fazer vários tipos de intervenções, vários tipos de técnicas. Tá? Então, se somente isso fosse suficiente, a nossa profissão já estaria em outro patamar. Tá? Mas a gente precisa se atentar a essas 4 estratégias que eu vou te passar aqui. Tá? Então, já pega papel e caneta, porque essas estratégias você já pode implementar amanhã na sua prática fisioterapêutica. Tudo bem? Então, a primeira estratégia que eu quero te passar anota essa pergunta. Você mensura a taxa de satisfação do seu paciente, da sua clínica ou do seu consultório? Você mensura essa taxa de satisfação do seu paciente ou você simplesmente começa a atender de uma maneira aleatória, só sem se preocupar com a mais? Tá? Essa é a verdade, sem se preocupar com a mais. E você pode estar me perguntando, mas como é que eu faço para mensurar a taxa de satisfação do meu paciente? Existe um questionário que ele chama MedRisk. O MedRisk ele é um questionário de 13 itens e ele avalia 3 grandes grupos, tá? Esse questionário. O primeiro grupo é a relação interpessoal. Eu tenho esse artigo aqui. A relação interpessoal. A relação interpessoal ele começa desde o atendimento da recepcionista até o seu atendimento fisioterapêutico. Então passa por todo esse sistema do início da experiência do paciente até o final lá com o seu tratamento fisioterapêutico. Além disso, ele olha o conforto das salas, ele olha a iluminação, ele olha o ambiente, ele olha o respeito do fisioterapeuta em relação ao tratamento fisioterapêutico, ele olha as dependências da clínica que você trabalha ou do seu consultório,
Então, tudo isso tem uma pontuação de 0 a 5. E quanto maior essa pontuação, maior é a satisfação do paciente. Tá? Um outro aspecto que esse med-risco avalia, que é um segundo fator, é em relação à conveniência. Se realmente o paciente ele é atendido na hora que é marcado, se o fisioterapeuta ele consegue explicar de maneira clara e objetiva as características da condição de saúde ou doença desse paciente, e se ele tem, se o fisioterapeuta consegue passar isso de maneira clara para o paciente. E o terceiro item é se o fisioterapeuta consegue responder as perguntas, as dúvidas do paciente em relação ao tratamento e à condição de saúde. Então esse é o segundo fator. E o terceiro fator é em relação à educação do fisioterapeuta. Tá? Então, se ele foi educado, se ele consegue prevenir problemas, se ele consegue montar montar e explicar um bom plano terapêutico para esse paciente. Então, o med-risc ele já é um questionário validado, tá, para o português, e que ele é um questionário muito importante para que você possa mensurar a satisfação do seu paciente na sua clínica. Tá? Então, isso é super importante, a gente ter a experiência do paciente na sua clínica. E se você quer mensurar isso de maneira objetiva, eu te recomendo utilizar o med-risc. Tá? Então, de novo, esse é o med-risc. Você já tem o med-risc? Escreve aqui para mim se você já tem, se conhecia esse questionário. Oi, Beatriz, tudo bem? Um abraço. Já conhecia o med-risc? Escreve aqui para mim. Para as pessoas que não conhecem o med-risc, não têm acesso a ele, eu também vou encaminhar, tá, o PDF desse artigo lá no nosso grupo do Telegram. Se você tem interesse em receber esse artigo, depois da live, corre lá que eu vou deixar o med-risc lá no Telegram. Então é assim que você mensura a satisfação do seu paciente em relação ao seu tratamento. Então não conhecia. Beleza, é isso aí. Então vamos aplicar o med-risc com nossos pacientes para a gente mensurar de maneira mais clara, mais objetiva a satisfação do nosso paciente. Assim a gente consegue ter uma clareza maior em relação ao nosso atendimento. Tudo bem? Certo? Então o med-risc é a primeira estratégia que eu te recomendo para que você possa aplicar na sua prática clínica. Aqui estão perguntando em relação ao atendimento domiciliar. Então o med-risc ele não foi feito para o atendimento domiciliar. Tá? Talvez tenha uma outra ferramenta que eu posso trazer para vocês, eu também não conheço, mas que possa avaliar a satisfação do paciente focado no atendimento domiciliar. Mas é uma boa pergunta que a gente pode tentar esclarecer, ok? Então esse é o primeiro ponto. Primeira estratégia, utilizar o med-risc. A segunda estratégia, você sabe se o paciente chega até você através de indicações? Dá para aplicar em serviço público? Dá para aplicar em serviço público, tá, Rose? Então, só utilizar o med-risc. Pode aplicar. Então, vamos lá para a nossa segunda característica, das 4. Você sabe se pacientes chegam até você por indicação? Porque se estão indicando o seu serviço, isso pode ser um termômetro para o seu tratamento. Então, se tem muita gente te indicando, isso significa que a sua taxa de satisfação do paciente e de ser resolutivo em relação à queixa principal, ela tem sido alta. Então, se você não tem recebido muitas indicações, talvez você tenha que melhorar a sua parte técnica em relação a resolver a queixa principal do seu paciente. Tá? Então, você precisa saber se os pacientes estão te indicando. A gente foi em uma pediatra aqui da minha filha, e a primeira pergunta que ela fez, eu achei super interessante, foi: como foi que você chegou até aqui? Como foi que você me conheceu? Tá? Então ali a gente falou para essa pediatra como foi que a gente conheceu ela, e ela anotou. Achei super interessante isso, ela anotou. Tá? Então é super válido. Na minha prática clínica também eu tinha esse costume de saber como era que os pacientes chegavam até mim.
Então, ou era por redes sociais, ou era indicações de colegas médicos, ou era indicações de ex-pacientes. Da onde que esse paciente vinha? Porque aí eu posso otimizar as minhas estratégias de captação. Então, se eu sei que eu estou recebendo indicações de colegas médicos, ou de colegas fisioterapeutas, ou de pacientes, então isso significa que meu trabalho está sendo produtivo. Tá? Então você deve otimizar essas estratégias de saber de onde está vindo o seu paciente. Tá? Então faz a mesma coisa que eu fazia. Anota para tentar otimizar. Anota para tentar otimizar. Tá? Porque isso é um termômetro para você saber como está sendo o seu tratamento fisioterapêutico. Então esse é a segunda estratégia, tá? O segundo pilar. Durante a graduação, agora muita gente me indicou. Eu espero que quando me formar... Tá, com certeza vai indicar, Bia. Com certeza vai indicar. A graduação é um ótimo momento, né, para a gente se destacar, né, como aluno, para quando a gente for fisioterapeuta, a gente conseguir também ter indicações no nosso mercado de trabalho. Então vamos lá. Terceira ferramenta, terceira estratégia. Reciprocidade. A reciprocidade é um gatilho mental poderoso. Tá? Então, quando você ajuda verdadeiramente o seu paciente, espontaneamente ele vai te indicar. E essa reciprocidade, ela inicia na avaliação memorável, que eu já falei muito sobre isso, na avaliação memorável. Tá? Então, assim, quando a gente atende mais de 3, 4, 5 pacientes por hora, né? Tem gente que atende até 10 pacientes por hora, a gente não consegue ter uma reciprocidade do nosso paciente, porque a gente não consegue prestar um atendimento de qualidade. Se a gente não consegue prestar um atendimento de qualidade, a nossa taxa de indicações ela cai. Então, por isso que eu defendo que você deve ou atender individualizado o seu paciente, ou então atender como eu fazia, até 3 pacientes por hora. Tá? Então, esse era o meu máximo. Tá? Esse era o meu máximo. Mas se você puder atender individualizado, tá? Isso é muito melhor, porque aí você tem uma atenção exclusiva para o seu paciente. E de novo, se a gente cair dentro de um sistema onde a gente não consegue ser resolutivo, onde a gente não consegue gerar reciprocidade para o nosso paciente, a gente dificilmente vai conseguir construir uma carreira com atendimento particular. Certo? Porque realmente, a gente não consegue dar a atenção que o paciente merece, a gente não consegue mensurar a satisfação do cliente, a gente não consegue fazer uma avaliação memorável, a gente não consegue prestar um bom serviço fisioterapêutico, a gente não consegue criar uma relação interpessoal com o nosso paciente se a gente atende 10 pacientes por hora, como às vezes alguns sistemas eles nos impõem. Né? Posso até falar que eles nos impõem. Mas uma coisa importante é que se a gente está inserido nesse tipo de mercado, nesse tipo de condições de trabalho, muitas das vezes é porque a gente aceita. Tá? É porque a gente aceita. Se a gente não aceitasse, a gente já estaria em um outro patamar na nossa profissão. Tá? Então, se você está aqui, parabéns por isso. Com certeza porque você quer desenvolver essas habilidades ou para aumentar a sua taxa de indicações e o seu número de pacientes particulares, ou então porque você quer sair desse sistema que ele é ingrato com o fisioterapeuta. Totalmente ingrato com o fisioterapeuta, onde a gente não consegue prestar um bom serviço, não consegue ser resolutivo e, infelizmente, a nossa profissão acaba sendo desvalorizada por esse sistema que não nos ajuda a prestar um bom serviço para o nosso paciente. Tudo bem? Então, eu quero que você pense um pouco sobre isso, porque isso vai fazer toda a diferença na sua carreira profissional. Então, essa é a terceira estratégia, gerar reciprocidade. E a quarta estratégia hoje a gente vive na era do marketing, né? Na era digital, na era das tecnologias, e muita gente acha que para você ter sucesso como fisioterapeuta, você deve focar exclusivamente em marketing. Tá? Tem muita gente esquecendo de focar na capacitação profissional
para focar em marketing. Então não adianta. Eu ensino marketing lá no meu curso Expert em Fisioterapia. Eu ensino estratégias de marketing digital para captação de pacientes. Mas você focar exclusivamente no marketing não vai te trazer resultado clínico. Tá? Então, primeiro você deve se aprimorar como fisioterapeuta, tá? Fazer cursos que realmente de capacitação continuada. Então, você deve ser expert em uma área da fisioterapia para depois você focar em marketing digital ou em marketing offline. Tá? Ou então fazer isso de maneira conjunta. Também tá tudo certo. O que não pode é você focar exclusivamente em marketing e esquecer da sua capacitação continuada, da sua formação como fisioterapeuta. E eu vejo que isso é um erro que muita gente está cometendo. Tá? Então, não focar exclusivamente em marketing não é o melhor caminho. Tá? Se você não tiver capacitação técnica para resolver o problema do seu paciente. Ok? E a quinta coisa, tá? Vou te dar mais uma dica aqui. A quinta coisa é, você deve gerar relacionamento e deve gerar ser resolutivo no seu tratamento. E sim, você deve se preocupar com a experiência do seu paciente no seu consultório. Como eu falei, não é apenas a técnica, não é apenas a fisioterapia, é a experiência do seu paciente. Hoje mais cedo eu coloquei um áudio lá no nosso grupo do Telegram, onde eu falava basicamente qual que era a diferença entre o paciente do plano de saúde e o paciente particular. O paciente do plano de saúde, ele busca menor custo-benefício. Tá? Ele busca menor custo-benefício. Então, às vezes, ele não se preocupa com a experiência do profissional para resolver a queixa principal. Ele não se preocupa com a experiência dele dentro de uma clínica de fisioterapia. O que ele quer é resolver o problema dele com menor custo-benefício. Tudo bem? Então, é isso que ele quer. Já o paciente particular, enquanto recém-formado e sem recursos para captação, o marketing é uma boa alternativa. Iago, é uma boa alternativa, tá? O marketing, eu defendo que você deve se especializar em marketing, tá? Mas esse não é o único caminho. Eu vejo que tem gente, por exemplo, com 2 anos, 3 anos de formado, que em vez de se capacitar como fisioterapeuta, ele está focando exclusivamente em marketing. Tá? É disso que eu estou falando. Aí que está o erro. Tá? A gente traçar estratégias de marketing eu acho super válido. Super válido. Até porque essa é a comunicação do século que a gente vive hoje, tá? Do século XXI. Essa é uma das habilidades do fisioterapeuta moderno. Eu acho isso tão válido, como eu falei, que eu ensino isso lá no meu curso Expert em Fisioterapia. Lá eu dou várias estratégias de marketing digital e marketing offline que você deve aplicar na sua prática clínica para você ser diferenciado como autoridade digital, tá? Porém, você focar exclusivamente nisso e esquecer da sua capacitação técnica, isso é um erro. Tudo bem, Iago? É isso que eu estou te falando. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Tem muita gente que está mais querendo ser blogueiro de fisioterapia do que o fato de mostrar conteúdo. É verdade, Beatriz. Infelizmente eu tenho que concordar. Tá? Então vamos nos capacitar, ok, gente? Vamos nos capacitar tecnicamente e também no marketing. Um abraço, Henrique. Só gente boa aqui na live hoje. Tudo bem, gente? Então vamos lá, continuar aqui. Como eu estava falando, que eu mandei um áudio mais cedo no Telegram, onde eu falei da diferença entre o atendimento particular e o atendimento de plano de saúde. Tá? Então, atendimento de plano de saúde, o paciente busca o menor custo-benefício, sem se preocupar com a experiência do profissional e com a experiência dele numa clínica de fisioterapia. Já o paciente particular, ele além dele buscar o melhor profissional, porque ele busca um tratamento resolutivo, ele também busca experiência e ele busca relacionamento, tá? Então essas são as 3 características do paciente particular. Ele busca relacionamento, ele busca uma experiência e ele busca resultado. Ok? Então você deve proporcionar isso para o seu paciente.
Claro, é muito mais difícil a gente traçar essas estratégias para paciente particular, mas se fosse fácil, todo mundo teria vários pacientes particulares, tá? E hoje eu vejo, como eu falei lá no nosso áudio, que a fisioterapia, o mercado da fisioterapia, os pacientes são carentes. Afinal, se hoje o paciente não aguenta mais fazer 30 sessões de fisioterapia, 40 sessões de fisioterapia, ele não aguenta mais isso. O que é que ele busca? Um fisioterapeuta para resolver o problema dele. E quando ele acha esse fisioterapeuta, ele abraça esse fisioterapeuta, ele indica para todo mundo, vai lá com o doutor fulano de tal, vai lá com a doutora Beatriz, vai lá com o doutor Henrique, vai lá com o doutor Iago, vai lá com a doutora Evelyn, doutora Patrícia, porque ele resolve o meu problema. Ele resolveu o meu problema. Então ele é um bom profissional. Agora, se você não consegue resolver, não cria relacionamento, nem a experiência do profissional, ele não vai te indicar. Tá? Tem um artigo científico que ele avalia quais são os fatores que influenciam na satisfação do paciente em uma clínica particular de fisioterapia voltados para a dor. Tá? Voltados para a dor. Aqui tem várias características. Eu vou destacar algumas aqui. Uma delas é, quais são os pontos fortes? Vou começar pelos pontos fortes, para depois eu ir para os pontos fracos desse paciente que busca, o que é que ele busca numa clínica de fisioterapia. O primeiro ponto forte que ele busca é a experiência do profissional. Então, se esse profissional ele tem experiência na queixa principal, se esse profissional tem conhecimento daquilo que ele está aplicando, se esse profissional ele tem habilidades para desenvolver um bom tratamento, um bom plano fisioterapêutico para esse paciente. Então, essa é a primeira habilidade que ele busca no profissional. E a segunda habilidade que ele busca é o relacionamento. É um profissional que ele vai ajudá-lo de uma maneira eficiente a resolver o problema, é um profissional educado, é um profissional carismático. Tá? A gente tem que pensar, eu já vi isso acontecer na prática clínica, às vezes o paciente já está com dor. O paciente, se ele vai na fisioterapia, se ele busca um tratamento fisioterapêutico, é porque ele está sentindo dor. Tá? Fazer fisioterapia não é legal. Tá? Vamos combinar, fazer fisioterapia é chato. Se a gente chegar lá, o paciente chega numa clínica, ele não encontra um bom ambiente para fazer o tratamento, se ele não encontra um bom relacionamento interpessoal, se ele não encontra uma boa experiência do profissional em relação à sua queixa principal, realmente a taxa de satisfação reduz bastante. Concorda comigo, gente? Coloca um joinha aí se você concorda comigo. Ou manda um coraçãozinho aqui. Tá? Então, essas habilidades você tem que desenvolver. Tá? Um profissional amigável, um bom relacionamento com o paciente e habilidades de resolver o problema. Então, esses são os pontos fortes que o paciente busca numa clínica privada de fisioterapia. E quais são os pontos fracos? Que eu quero destacar aqui para você. Isso aqui é uma pesquisa com paciente, tá? Foi publicado na BMC. A segunda coisa os pontos fracos que o paciente ele identifica, que isso reduz a satisfação do paciente se a sua clínica ou seu consultório não tem um local para estacionamento. Ou então, se não tem um local para estacionamento, não tem um profissional da sua clínica que vai ajudá-lo a estacionar o carro dele. Tá? Isso daqui ele colocou como um empecilho que reduz a satisfação. Então, se na sua clínica ou no seu consultório você não tem um estacionamento, ou então não tem um estacionamento que seja pago, não tem um local para o paciente estacionar, mas pelo menos dê alguma orientação de algum lugar próximo que ele possa estacionar. Tá? Porque isso daqui, segundo esse artigo científico, ele interfere na satisfação do seu paciente particular. Tudo bem? Oi, Roberta. Tudo bem? Mais uma aluna aqui do nosso Expert de Fisioterapia. Então, seja bem-vinda à nossa live. Certo, gente? Entenderam isso? Então, a satisfação em relação ao local para estacionamento. Isso aqui é super importante. E a segunda coisa que reduz a satisfação do paciente na clínica particular de fisioterapia
são as instalações da sua clínica. Então, se a sua clínica está pintada, se a sua clínica ela tem um bom design visual, se tem uma boa música para ela ouvir, tá? Se é um ambiente limpo, se é um ambiente agradável, se o banheiro está limpo. Isso daqui é um ponto importante que o paciente colocou. Super importante. E uma outra coisa importante que me chamou a atenção é: muita gente se preocupa em cobrar caro para o paciente ter uma experiência. E segundo esse artigo científico, o custo do tratamento fisioterapêutico ficou em último lugar em relação à satisfação como ponto fraco desse paciente. Tá? Então, se você oferece um bom local, um local agradável, não precisa ser um local hiper luxuoso, não é isso que eu estou falando, mas se for um local agradável, limpo, com boas instalações, que você consegue orientar esse paciente em relação ao estacionamento, se tem uma boa relação interpessoal, desde a clínica até o profissional fisioterapeuta, se o fisioterapeuta ele tem empatia, se ele consegue explicar as coisas para o seu paciente de maneira clara, o custo desse tratamento é o que ficou em último lugar em relação aos pontos fracos da satisfação do paciente. Olha que interessante. Olha que interessante. E às vezes a gente se preocupa em excesso com o valor do nosso tratamento. Tá? Então, assim, gente, se a gente não cobra um valor justo pelo nosso tratamento, a gente nunca vai conseguir melhorar a experiência do nosso paciente no nosso consultório. A gente não vai ter recurso para fazer isso. Certo? A gente não vai ter recurso para fazer isso. Então, por isso que eu defendo que a gente trace um plano terapêutico adequado e que a gente cobre caro por isso, que a gente cobre um valor justo por isso, tá? Que a gente não se submeta a valor de mercado, que a gente não se submeta a reduzir preço, tá? Que se a gente reduz preço, a gente é buscado por preço. E o paciente particular não vai te buscar por preço, ele vai te buscar por experiência e por resolver o problema principal dele, ok? E assim, se você quiser esse artigo, também depois eu vou colocar lá no nosso grupo do Telegram. Vai lá no link da bio que eu vou compartilhar hoje, depois da live, lá no grupo, ok? Vamos lá, gente, continuando. Outra coisa que o paciente busca, organização do tratamento do paciente. Então, isso daqui você precisa estar muito atento a isso. Paciente particular, ele busca acolhimento. Ele busca que você seja quase um health coach desse paciente, que você seja um administrador, um organizador do plano de tratamento desse paciente. Eu lembro de uma paciente que chegou comigo com uma queixa no joelho. Ela já estava quase que certa que ela ia colocar prótese no joelho e os médicos já tinham indicado a prótese para essa paciente. Porque ela já vinha fazendo tratamento fisioterapêutico há muito tempo e não tinha resultado satisfatório com o tratamento conservador. E quando ela chegou comigo, eu percebi uma certa desorganização no plano terapêutico dessa paciente. Por quê? Porque ela fazia academia numa clínica, fazia pilates numa outra clínica, fazia fisioterapia em uma outra clínica e fazia hidroginástica numa outra clínica. Ou seja, ela fazia tratamento conservador em diversas clínicas e ela não tinha objetivos claros com esses profissionais alinhados para poder trabalhar de maneira harmônica com essa paciente. E a primeira coisa que eu fiz foi: você vai sair desse lugar, vai sair desse, vai sair desse. Você vai fazer a fisioterapia comigo, você vai fazer o pilates onde você já está fazendo, você vai fazer a sua hidroterapia aqui na clínica. E eu vou ligar para a sua fisioterapeuta do pilates para a gente alinhar os nossos objetivos, para a gente conseguir que todos os profissionais falem a mesma língua em prol do seu tratamento. E foi isso que aconteceu. Então ali eu consegui organizar o plano terapêutico dessa paciente. E ela se sentiu acolhida, ela se sentiu que eu realmente estava interessado em resolver o problema dela. E qual foi a consequência disso?
e tem aí 5 anos que ela não colocou a prótese no joelho e ela está conseguindo ter uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade de vida, apesar dela ter indicação de colocar prótese, mas assim a gente conseguiu prorrogar isso e conseguiu trazer melhor qualidade de vida para ela, para sua família, e até hoje ela não colocou a prótese. Então se preocupe com isso com o seu paciente. Esse foi só um exemplo que eu dei. Tá? Então perceba na sua prática clínica se você está organizando o plano terapêutico do seu paciente. Tá? Isso daqui é super importante. Então não é só focar no seu tratamento fisioterapêutico, mas é focar nas outras experiências desse seu paciente. E a última estratégia que eu quero te passar aqui é: entregue o over-delivery. O que é o over-delivery? É o encantamento do seu paciente. É realmente gerar um valor para ele acima da expectativa que ele está esperando. E como é que você gera um encantamento ou um over-delivery? Eu vou te passar algumas estratégias aqui, ok? A primeira estratégia, então pense, aqui não são as únicas estratégias, tá? Você pode adaptar para o seu local de trabalho, mas eu vou te dar algumas coisas que eu já fiz e que eu já vi colegas fisioterapeutas fazendo, que eu achei super válido para gerar um over-delivery no seu paciente. Ponto número 1. O paciente não espera que você entregue uma cartilha educativa com a queixa principal ou a patologia de base que ele apresenta. Então, se você conhece o seu público-alvo, se você sabe quais são as principais queixas, as principais dores desse paciente, e qual é a as principais dúvidas que chegam no seu consultório, você pode montar uma cartilha educativa com essas principais dúvidas. Tá? Então, quando chegar esse perfil de paciente, você simplesmente entrega essa cartilha educativa. O paciente não está esperando. Tá? E isso aqui eu já fiz muito. Entregar a cartilha educativa. E tem um resultado fantástico. Tá? O paciente se sente grato porque você está entregando um material a mais que ele nem esperava. Isso é um over-delivery. Um outro over-delivery é um e-book sobre a patologia em específica, tá? Então, a patologia que você mais trata, qual é? A condição de saúde que você mais trata, qual é? Quais são as principais dúvidas? Também você pode fazer um e-book sobre isso. Um outro e-book que você pode construir com base no seu público-alvo, sobre estratégias de exercícios para ele fazer em casa. Às vezes, a gente elabora um plano terapêutico, a gente passa 1 hora com o nosso paciente, a gente ensina diversos exercícios e a gente simplesmente fala para ele fazer os mesmos exercícios em casa. Certo? E às vezes, nem a gente lembra qual foi o exercício que a gente passou. Não é verdade? Então, se a gente cria um e-book, cria uma cartilha com exercícios que ele pode fazer em casa, isso aqui gera um over-delivery fantástico para o seu paciente. Tudo bem? Uma outra estratégia que eu vejo que estão fazendo, a criação de plataformas online para o seu paciente acessar e lá vai ter um conteúdo de qualidade para ele. Tá? Então, esse conteúdo pode ser em formas de cartilhas educativas, mas dentro dessa plataforma, ou então falando sobre conceitos gerais sobre a patologia, mas dentro dessa plataforma. Aí você pode liberar o login e senha para esse paciente e ele vai ter uma plataforma de acompanhamento, uma plataforma de mais dicas, de orientações em relação à queixa principal. Já vi gente fazendo isso. É muito bom. E a última dica é um programa de acompanhamento. Eu já vi colegas médicos fazendo um programa de acompanhamento com esse paciente. Tá? Então, assim, o paciente se sente muito acolhido. Você gera um impacto emocional no seu paciente. Lembra da experiência que eu falei? De você trazer experiência, de você gerar relacionamento. E se você utilizar uma dessas estratégias que eu te falei aqui, você já aumenta o over-delivery e aumenta a sua taxa de satisfação e de relacionamento com o seu paciente. Tá? Isso daqui é estratégico, tá, gente? É muito bom. E me diz, quantos fisioterapeutas você conhece que fazem isso daqui?
Responde aqui para mim, quantos fisioterapeutas você conhece? Que faz isso daqui de maneira estratégica, de maneira clara, tá? De maneira realmente que quer gerar um over delivery para o paciente particular. Ó, Roberto está falando aqui que a plataforma Védios é muito boa. Verdade. Ele junta a plataforma com estratégia de exercício para o paciente que faz em casa. Perfeito, Iago. Muito boa. Então, exatamente, é exatamente isso. Então, se você faz isso para o seu paciente, isso é um over delivery. Quando o paciente chega na fisioterapia, a cabeça dele já pensa uma coisa. Fazer exercício, fazer choquinho, fazer isso, fazer massagem, fazer não sei o quê. A cabeça dele é isso. Fisioterapia parece que só se resume a isso. Quando você mostra de verdade o que é um plano fisioterapêutico e ainda oferece um over delivery, isso daqui é fantástico, gente. É fantástico. Você consegue gerar relacionamento e um impacto emocional muito grande no seu paciente utilizando essas estratégias que eu estou te passando aqui, que você já pode aplicar amanhã na sua clínica ou no seu consultório. E se você utiliza isso, você gera uma sensação de segurança no seu paciente e aumenta o relacionamento e a relação interpessoal. Ó, o pessoal está falando aqui que não conhece, Beatriz está falando que não conhece nenhum. Verdade. Então isso é um over delivery. Então comece a fazer isso que vai aumentar a sua taxa de indicação dos seus pacientes. E qual que é a tendência? Se você utiliza essas estratégias que eu compartilhei com você, você vai ter mais resultado e você vai aumentar a sua taxa de indicação. Por isso que eu falei, como aumentar a taxa de indicação de novos pacientes particulares. Como é que você faz isso? Tá? Então pega essa live e aplica amanhã na sua prática clínica. Tá? Então aqui são dicas totalmente aplicáveis que você pode fazer, que vai te beneficiar no seu crescimento e na sua taxa de aumento de paciente particular. Tudo bem, gente? Então é relacionamento. Ô Lucas, tudo bem? O Lucas falou aqui que estava no estágio. Lucas, essa live eu vou colocar lá na nossa plataforma de estudos, tá? Do Expert Fisioterapia. Não te preocupa, que eu vou colocar lá e você vai poder assistir. Tudo bem, gente? Então, era isso que eu queria te passar hoje. Eu espero que essas estratégias possam ter te ajudado a ter várias ideias e insights para você poder aplicar amanhã na sua prática clínica. Então, como eu falei, o meu objetivo com esse novo projeto, toda quarta-feira, às 20 horas e 30 minutos, é te ajudar a aumentar a sua capacidade, tanto de capacitação quanto de fidelização de paciente particular. E se você está aqui, parabéns, é porque você realmente quer aumentar a sua taxa de indicações e de pacientes particulares na sua carreira profissional. E eu te digo, o atendimento de paciente particular é que vai fazer você crescer como fisioterapeuta. Tudo bem? Vou falar de novo. Se você consegue traçar estratégias de capacitação de paciente particular e de fidelização, é assim que você vai acelerar o seu retorno financeiro e vai acelerar o seu crescimento profissional como fisioterapeuta. Tudo bem? E para a gente finalizar, se você ainda não me segue lá no canal do Telegram, vai lá no nosso link da bio, que eu vou compartilhar todas essas estratégias, todos esses questionários e instrumentos validados que eu te mostrei aqui, eu vou colocar lá no nosso grupo do Telegram. Então eu quero, gente, que você saiba que é possível sim você ser bem sucedido na fisioterapia, você impactar vidas como fisioterapeuta, e esse é meu lema, tá? E com certeza é o lema do meu amigo Arthur Padão, grande fisioterapeuta do Rio de Janeiro, que está aqui na nossa live. Ele também vem fazendo a diferença no estudo da dor, impactando diversos profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, em relação ao aprofundamento do estudo da dor. E ele é fera nisso. E ele gera esse impacto positivo na nossa carreira, na nossa profissão e no impacto de fisioterapeutas em todo o Brasil. Tá bom, gente?
Então espero que você tenha gostado dessa live. Se você gostou, me manda lá um direct, me manda uma mensagem, tira um print dessa live, me marca lá nas suas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de receber o seu comentário, de ver o seu feedback. Essa é a minha maior motivação para poder continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui para você e continuar esse projeto toda quarta-feira às 20h30 sobre capacitação e fidelização de paciente particular. Tá bom, gente? Então, um abraço para você, uma boa noite e a gente se encontra na nossa próxima live, na próxima quarta-feira, às 20h30. Um abraço e até mais.